Boa noite, meus queridos amigos do Master Juris. É um enorme prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu até vou já pedir um favor, tá? Pessoal que está no chat e está me vendo, avisa todo mundo. Olha, se não estiver vendo, é só apertar F5 para dar um refresh na página e todos estarão no mesmo ponto, no mesmo momento. Aula de hoje, aqui no Master Juris, aberta e gratuita para vocês, é sobre esse tópico aqui fundamental em provas jurídicas Brasil afora. As organizações sociais, as famosíssimas OS. Gente, a aula hoje é espetacular. Já vou apresentar o professor, tá? Não vou ser eu, vou ficar com vocês no chat. Meu nome é Rafael Cunha, eu sou professor de redação por aí. Acho que não é o que vocês precisam agora, então vou só ajudar no chat. Eu queria dizer uma coisa. Aqui é o Master Juris. O Master Juris tem uma proposta extremamente diferenciada para vocês, tá? Não sei se vocês conhecem, então vou falar bem rapidinho. O modelo é de assinatura. Você paga uma mensalidade ou faz a assinatura anual com um belo desconto e você tem acesso a todo o conteúdo em vídeo, quantas vezes você quiser. São mais de 1.400 aulas à vontade para você ver 10.000 vezes, voltar, adiantar, ir para frente, ir para trás, selecionar um curso, um professor, o que você quiser. É uma proposta realmente diferenciada e vale muito a pena. Mas chega de lenga-lenga, eu só precisava dar esse aviso. Eu quero apresentar para vocês nosso grande professor hoje, falando sobre organizações sociais, Luiz Jungstedt. Ah, acertei, né, Luiz? Perfeitamente, gostei de ler. Vou ficar, eu treinei bastante. Pessoal, boa aula para vocês, eu vou ficar ali no chat, quaisquer dúvidas vocês avisem, escrevam e eu passo para o professor, tá? Sucesso! Ok. Olá, prazer em rever a maioria de vocês, meus ex-alunos, atuais alunos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesta aula. Você que está assistindo a minha aula pela primeira vez, sou o professor Luiz Oliveira Castro Jungstedt, leciono há mais de 20 anos, tive a honra e o privilégio de ser sócio fundador aqui do Master Juris, ok? Uma empresa com mais de 16 anos aprovando em concurso público, que nos dá um orgulho muito grande, ok? Nós separamos para hoje a matéria organizações sociais. E não é à toa. Você, como eu sempre peço, né? Leia jornais. Se você pega a imprensa hoje, principalmente aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, você vai perceber que estamos diante de vários problemas das OS na área da saúde, tanto no estado quanto no município do Rio de Janeiro, ok? Nós estamos chegando numa provão do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, domingo próximo, é um tema fortíssimo. Estou apostando que o Ministério Público vai trazer alguma questão sobre organização social, ok? Então, gostaria de trazer para vocês a organização da aula, para você se situar e perceber o que é que você vai ter no encontro de hoje. Olha aqui o nosso primeiro slide, estamos chamando a sua atenção para a organização social, trabalhando inicialmente a sua localização na matéria, organização social, estado gerencial e terceiro setor, onde ela é encontrada. Depois eu vou avançar para como se qualifica uma organização social. Depois vamos ver a figura da utilização das verbas públicas que ela recebe. E por fim, fecho com o controle externo. Ok? E veja aí o meu Facebook à sua disposição, Luiz Jungstedt, onde eu já inclusive fiz algumas colocações desta aula para aqueles que lá me acompanham. Lembro sempre, nosso Facebook é matéria, só matéria, é doutrina, ok? Por isso é a continuidade das nossas aulas. Vá lá que você vai se beneficiar, ok? Muito bem, vamos começar com a localização das organizações sociais. Onde elas estão no direito administrativo? Nós temos o chamado Estado Gerencial Brasileiro. O Estado Gerencial Brasileiro se divide em 3 setores. Nós vamos encontrar a OS no terceiro setor do Estado Gerencial Brasileiro. Antes de cair em cima do terceiro setor, vamos fazer uma lembrança desse Estado Gerencial? Olha aí o nosso segundo slide. O segundo slide, temos a estrutura desse Estado gerencial. O primeiro setor é a própria máquina administrativa, onde você encontra aquela velha matéria, administração direta e indireta. Não é o nosso objetivo. O segundo setor, parceria com a iniciativa privada com fins lucrativos. Estão lembrados daquela colocação que eu sempre faço, a nossa rainha,
professora Di Pietro, editora Atlas, fala que é uma parceria com o mercado. Aí entra em ação, olha lá, concessão, permissão, PPP, tema interessantíssimo. E olha, não vamos trabalhar nem o primeiro, nem o segundo setor, mas você tem lá no Master Juris à sua disposição todo o nosso curso de Direito Administrativo, ok? Está lá à sua disposição. É só assinar, meu amigo. É uma coisa diferente, também pioneira no nosso mercado. Nos deixa também extremamente felizes, depois de 16 anos, continuando inovando para facilitar e melhorar o seu conhecimento, ok? Vai lá, procure ter essa informação. Agora, vamos lá? Volta aqui para o slide e veja lá o terceiro setor. Parceria com a sociedade civil sem fins lucrativos. Parceria com as ONGs, ok? Aí entra o Sistema S, o Sistema OS, o Sistema OCIP, as OSCs, como hoje a gente vem falando, ok? Organizações da sociedade civil. E percebam, tanto o segundo quanto o terceiro setor, estou marcando aí no slide, que são espécies do gênero desestatização. É a saída do estado da execução. Estão lembrados disso? O Estado é péssimo executor. E aí, você lembra de algum serviço que o Estado lhe prestou, que você gostou? Não me lembro, né? Pois é, então o Estado é péssimo executor. Qual foi a ideia da Constituição de 88? Sai daí, Estado. Se você é péssimo executor, sai daí, pô. Ok? E o Estado fez isso, desestatização. E colocou no seu lugar a iniciativa privada com fins lucrativos, segundo setor. E colocou no seu lugar a sociedade civil sem fins lucrativos, terceiro setor. E coloca aí na sua prova, hein? Recheia esse movimento com a eficiência. O Estado é ineficiente, o empresariado é eficiente, a sociedade civil é eficiente, ok? Olha aqui, cá entre nós, hein? Mentira. Mas em concurso você tem que mentir, né? Para passar, né? Você vai lá e fala o que eles querem ouvir. Dizer que concessionário aqui no meu estado do Rio de Janeiro é eficiente é brincadeira, né? É brincadeira. Você já andou de metrô no Rio de Janeiro? Eu tô saindo amarrotado do metrô, né? Você já pegou barca? Pois é. Quando ela chega é até interessante, né? Pois é. E a Supervia? Olha só que beleza. Eles são eficientes, papo furado, ok? Mas em concurso público a gente não vai lá para dar aula para o examinador, nem para contar a verdade. A gente vai lá para dizer o que eles querem ouvir. E eles querem ouvir que o Estado é ineficiente e o parceiro é eficiente. É isso que eles querem ouvir. Então, recheie sempre essa desestatização com a ideia do princípio da eficiência. E olhem, ele foi alçado ao texto constitucional, né, por força da emenda 19. Sempre bom lembrar, né? Entrou lá no caput do 37 da Constituição. Ok? Então, está aí o cenário onde a OS se encontra. Parceira do Estado, terceiro setor. Ok? Agora vamos dar uma geral no que é organização não governamental? Olha aqui o nosso terceiro slide, dando uma geral nessas parcerias com as ONGs. Características em gerais sobre todas essas chamadas organizações não governamentais. São pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Sem dúvida nenhuma, são as duas características mais importantes. Ok? Pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Agora, chama sua atenção também para as transferências voluntárias ou o fomento via renúncia de receita. São formas que nós temos de manter essas parceiras do terceiro setor. E eu chamaria muita atenção para transferência voluntária. E primeiro lembrem, transferência voluntária, também conhecida como subvenção social. A transferência voluntária é um gênero, do qual subvenção social é uma espécie. O que é isso? É a saída do dinheiro da administração direta para ser desviado pela ONG. Quer dizer, perdão, calma, olha, você não pode cometer esse erro na prova, hein? Você não pode falar isso. Pode ser até verdade que eles desviam dinheiro, mas você vai falar na prova que transferência voluntária é a saída do dinheiro da administração direta para ser utilizado por uma ONG, parceira do Estado. Ok? Espécie do gênero transferência voluntária, subvenção social. Aí está a principal fonte de arrecadação
do terceiro setor. Ok? Muito bem, finalizando essas características gerais, olha lá o slide novamente, alerta importantíssimo, sem a obrigação de realizarem concurso público, sem a obrigação de realizarem licitações com o dinheiro público que receberem. Ok? Então também é muito significativo, porque eles pegam o dinheiro público e gastam sem licitação e sem concurso. É um perigo, mas é o que se fala, a agilização do terceiro setor. O terceiro setor é ágil. E exatamente por causa disso, veja só, se eu não preciso fazer licitação, se eu não preciso fazer concurso, é claro que eu sou ágil, não tenha dúvida nenhuma. Agora eu pergunto, se eu não faço licitação e se eu não faço concurso, eu respeitei moralidade? Eu respeitei impessoalidade? Né? Essa que é a grande questão, né? E isso não há como exigir deles. Tem uma frase do nosso grande Diogo de Figueiredo Moreira Neto, aqui do Rio de Janeiro, que diz assim: se eu começar a exigir do terceiro setor as mesmas regras que eu exijo do primeiro setor, ele perde, né, a utilidade. Ele passa a ser um primeiro setor disfarçado, e ninguém quer disfarçar o primeiro setor, ok? Então, se eu começar a exigir que o terceiro setor faça a licitação, qual é a graça? Licitação por licitação, deixa que o primeiro setor faz, já está acostumado. Já tem a sua quadrilha, ou quer dizer, já tem a sua equipe de governo, por favor, não cometa esses erros na prova, ok? Tem a sua equipe já montada, ok? Treinada, separada, ok? Então, não preciso do terceiro setor. Daí o auge, daí a ideia de buscar essa parceria com o terceiro setor, ok? Vamos fechar essa introdução? O que é o terceiro setor? Como ele é formado? Olha só o nosso próximo slide. Tradicional. Todo e qualquer curso de administrativo hoje trabalha isso. Bato palmas mais uma vez para a nossa rainha, a professora Di Pietro, que afirma que o terceiro setor do Estado gerencial brasileiro, exemplificativamente, é estruturado nesses três sistemas. Sistema S, de Serviço Social Autônomo. Sistema OS, de Organização Social, que é o que nos interessa. E o sistema OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Uma rápida colocação nos dois extremos, para a gente ficar atento aí na OS. O sistema S é tradicional, né? Não existe uma lei geral sobre ele, não temos uma lei geral sobre o tema, e ele é criado por lei autorizativa. Então o sistema S é todo diferente, tá? Além de ser criado por lei autorizativa, ele é bancado por contribuição social. Isto é, não há transferência voluntária para o sistema S. É tributo que o mantém. Então é uma figura bem peculiar, tá? Tradicional. É tão tradicional, minha gente, que foi criado no governo Getúlio Vargas. Olha só, mais tradicional do que isso é impossível, né? 41, 42, lá no finalzinho do seu governo. Ok? Então tá aí já há muito tempo. Sistema S, SESI, SESC, SENAI, SEBRAE, todo mundo já ouviu falar nessa estrutura, né? Ou pelo menos já foi lá jogar bola. Vai dizer que você não bola, então você conhece o sistema S, né? Para jogar bola lá na quadra e tal, aquela história toda. Ok? Muito bem. Sistema OCIP. O sistema OCIP, ele foi criado um ano depois do sistema OS. É outra parceria. Aí já tem os moldes mais parecidos com a OS. Se alimenta de transferência voluntária, tanto quanto a OS, tá? E o seu vínculo é o termo de parceria. Joga lá o slide de novo, olha só. Sistema OCIP, Lei 9790 de 99, em âmbito federal, termo de parceria e transferência voluntária ou subvenção social. Ok? Vejam que é basicamente a mesma coisa que eu falei para a OS, né? Repara aí ao lado, só muda a lei, né? A OS é 9637 de 98 e muda o vínculo. Sai termo de parceria e entra contrato de gestão. Ok? E atenção! Famosa casca de banana, hein? Contrato de gestão não é contrato. Fazer o quê? Fazer o quê, né? Examinador adora essa, meu querido. Todo mundo desavisado. Natureza jurídica do contrato de gestão. Letra A, contrato administrativo. Todo mundo marca e não é. Contrato de gestão é ato administrativo complexo. Ok? Famoso convênio. Estão lembrados do convênio? Pois é, lá. Convênio, contrato de gestão, termo de parceria. O que não falta são várias denominações para tal. Diga lá, Rafael. Luiz, a gente tem 3 perguntas, eu imagino que 2 sejam mais para o final. Estou falando alto para todo mundo poder me ouvir, todo mundo que está na aula, tá? Então eu vou escolher uma que talvez tenha a ver, se não for o caso, você me diz. A Sim. Thaís Andrade perguntou:
Rafael, teria como pedir para o professor abordar a lei de improbidade no que diz respeito às organizações sociais? Farei exatamente no final. O último slide eu trago, porque eu ligo essas entidades ao parágrafo único do artigo 1º da LIA. Ok? Já chegaremos lá. O resto okay? é só para o final. É a parte final, é o tal do controle. Depois que a gente colocar toda a estrutura, a gente vai lá para o controle. Ok? Agora, vamos lá, vamos fechar essa parte inicial. Queria chamar a sua atenção para uma nova lei que regulamenta o terceiro setor. E já está dando o que falar, já está sofrendo várias alterações, ok? Que é a Lei 13.019, de 2014. Essa lei já sofreu diversas mudanças, ela vai entrar em vigor, ainda nem entrou em vigor, agora, depois do Carnaval, e já sofreu modificações estruturais. Mas, inicialmente, a 13.019, de 2014, seria rotulada como norma geral do terceiro setor. E, meus amigos, já acho que esse nome é infeliz. Porque a 13.019 não regula nem o Sistema S, nem o Sistema OS, nem o Sistema OCIP. Ora, então como eu posso falar que ela é uma norma geral se não regula as principais figuras? Ela é mais uma norma do terceiro setor. E regulamenta outras parcerias. Então, chamaria a sua atenção, veja lá no nosso slide, essa figura do terceiro setor, a 13.019, de 2014, e a sua alteração lá em 2015, 13.204. O artigo 3º, incisos 3, 4 e 10, claramente fala que ela não se aplica ao sistema S, OS e OCIP. E nos oferece 3 parcerias. Termo de colaboração, termo de fomento, esses 2 com transferência voluntária, e criado agora em 2015, acordo de cooperação, sem a figura da transferência voluntária. Então, meu amigo, eu não posso chamar a 13.019 de norma geral do terceiro setor, porque ela não se aplica às 3 principais figuras do terceiro setor. Ela cria novos vínculos, perfeito? Então, ela é mais uma lei que agora adere ao terceiro setor e vai exigir de você estudo, meu querido. E tem que estudar. E sabe por que tem que estudar? Porque é o maior barato. Vai dizer que você não gosta de estudar. Se você não gosta de estudar, finge que gosta, porque vai ficar melhor, ok? Não tenha dúvida nenhuma, ok? Tá doendo essa aula? Meu amigo, de 2 uma. Ou então vai fazer outra coisa, ok? É uma alternativa, mas não vai não. A aula é legal, você vai gostar de OS. Fica aí, finge que tá legal, ok? Mas você tem que estudar, porque esse é um tema que você tem que saber. Não tem jeito. Já estão pipocando em todos os concursos públicos essas figuras do terceiro setor. Diga lá. O Max está perguntando, o Serviço Social Autônomo não pode receber verba orçamentária? O Max, o Serviço Social Autônomo pode, como qualquer outra entidade, receber transferências voluntárias. Não há problema nenhum, tá? Repete a minha pergunta, Luiz, porque eles não estão me ouvindo. Ah, perfeito. Olha só, foi uma pergunta do Max, não é isso? Indagando se o Sistema S pode receber dotações orçamentárias. Vamos usar o gênero transferência voluntária. Não vejo problema. Só que como o Sistema S já tem contribuição especial, dificilmente isso acontece. Pensa bem, transferência voluntária. Eu dou meu dinheiro para quem eu quiser, pô. Eu quiser dar transferência voluntária para o Sistema S, mesmo ele tendo arrecadação tributária, não há problema nenhum. Não é comum, ok, Max? Não é comum, tá? Porque não é a fonte de arrecadação do Sistema S. Tá legal? Muito bem, vamos chamar a atenção para o primeiro tema específico. Como se qualifica uma ONG em OS? Como que a OS nasce? Esse é, sem dúvida nenhuma, um tema da maior importância. Olha, volto a insistir. Todo o terceiro setor visa o quê? Uma parceria do Estado com uma organização não governamental. Ok? Muito bem, essa parceria pode se dar de várias formas. A OS é uma delas. Então a pergunta é, como eu qualifico uma ONG em OS? É a pergunta básica, fundamental. Especialmente para o seguinte, minha gente, o examinador quer saber o seguinte, tem que fazer licitação? É isso que ele quer saber. Eu tenho lá 45 ONGs lá embaixo. Qual delas eu vou escolher para ser OS e ser minha parceira? A pergunta é fundamental, né? Como é que eu faço essa escolha? Então, olha aqui, nosso slide seguinte versa exatamente sobre o tema, qualificação da ONG em organização social.
E olha só, estou aproveitando esse slide para te apresentar a lei do Estado do Rio de Janeiro. Você que é de outro estado, me permita fazer essa colocação aqui do meu estado, né? Mas, de qualquer maneira, é uma informação importante para você. Porque muita gente pensa que a 9637 de 98 é uma lei nacional. E percebam, coloco aí no slide, que é uma lei federal. Só vale para a União. Então, se o seu estado, o seu município quer trabalhar com OS, ele vai ter que fazer a sua lei de OS, que é o que o Estado do Rio de Janeiro fez. Fez uma lei de OS para a área da cultura, 5498, para uma área da saúde, 6043. Olha aí, 5498 de 2009 para a cultura, 6043 para a saúde. Tá? Na União, o artigo 1º da 9637 abre 6 áreas de atuação para você qualificar uma ONG em organização social, trabalhando cultura, saúde, meio ambiente, ok? Depois você confere lá o rol do artigo 1º da 9637 de 98. Muito bem, pautado nessa lei federal, primeira informação. Olha o que diz o artigo 2º, inciso 2º da 9637 de 98. São requisitos específicos para que as entidades privadas, referidas no artigo anterior, habilitem-se à qualificação como organização social. São 2 incisos. Eu costumo dizer o seguinte, inciso 1º são os requisitos formais. O que a ONG tem que fazer para procurar essa qualificação? Agora, o mais importante é o 2. Olha o inciso 2º. Inciso 2º do artigo 2º diz haver aprovação quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do ministro ou titular do órgão supervisor ou regulador. Meus amigos, conveniência e oportunidade te lembra o quê? Olha aí no slide, te lembra ato administrativo discricionário. Que perigo! Olha só, tem 45 ONGs lá embaixo. Qual que o ministro vai escolher? Aquele que quiser. Ih, tô vendo meu sobrinho ali. Ô, meu, que você tá fazendo aqui? Eu tenho, meu querido, sobe, sobe. E os outros, que tá subindo? Subindo, pô, perdi viagem à toa. Vai fazer o quê aqui? É isso. Brincadeira, né não? É claro, pô. É lamentável. É tão lamentável que nós temos uma DIN questionando isso, pô. E cujo resultado demorou mais de 10 anos para sair, ok? Mas enfim, saiu agora em fevereiro, março passado, aí de 2015. Olha aí a referência no slide, é a DIN 1923, a decisão, olha lá, 16/4 de 2015. E o Supremo não considerou inconstitucional esse ato discricionário, apenas pediu que ele fosse conduzido, olha lá, de forma pública, objetiva e impessoal. Muito vago, ok? Saudade do voto do ministro relator, que se aposentou antes da conclusão dessa DIN, que foi o Ares Brito. Ele dizia, isso aí é inconstitucional. A decisão final não prevaleceu a tese inconstitucional, mas recomendou essa figura aí, conduzida de forma pública, objetiva e impessoal. Melhorou, mas ainda é vago. Diga lá, Rafael. Pergunta do convidado 804. O julgamento da DIN 1923, né, foi essa que você acabou de falar, resultou em maiores requisitos para as OS contratarem com terceiros ou para contratarem pessoal, a exemplo da exigência de regulamento próprio para compras ou processo seletivo? Não. Olha só, meu colega, 804, né? Ele indaga aqui se essa DIN mexeu com a forma da OS gastar o dinheiro que recebe. Vou chegar lá. É um passo mais à frente, ok? Eu ainda estou na qualificação. Essa DIN questionou vários artigos da 9637. Mas o mais chamativo foi a escolha, o processo de escolha. Que até a conclusão da DIN era simplesmente conveniência e oportunidade do ministro. Acabou, mais nada. Agora o Supremo está querendo, tudo bem, o senhor pode exercer a sua conveniência e oportunidade, mas me mostre quais são os critérios que pautaram a sua conveniência e oportunidade, me mostre a publicidade, ok? Me mostre a razão da escolha de que ONG vai virar OS. Então a principal relação desta DIN é com a qualificação, ok? Até porque não tivemos também alteração na forma de gastar o dinheiro público que elas recebem, ok? Que já vou chegar lá, tá bom? Muito bem. Agora, chama atenção que no estado do Rio de Janeiro, a qualificação de ONG em OS é diferente. Volta lá no slide. Olha aqui, artigos 11 da lei, tanto 5498 para a cultura, de 2009, quanto 6043 para a saúde, de 2011. Processo seletivo. Então, muita atenção. Não está pedindo
o Estado do Rio de Janeiro uma licitação. Ele está pedindo um processo seletivo. Processo seletivo é algo menos do que licitação, ok? É algo menos. Peço cuidado, não exagera. Processo seletivo é o que o Supremo está pedindo, só que de certa forma exigido pela lei do Estado. Eu quero critérios objetivos, impessoais, para essa escolha. E aí, normalmente, minha gente, se o examinador perguntar como é que é esse processo seletivo, lembre-se de uma palavra-chave de todo e qualquer ato complexo, que é programa de trabalho. A ONG tem que ter estruturado como ela vai agir e botar isso no papel. Isso chama-se programa de trabalho, plano de trabalho, tanto faz, ok? E aí o governo faz o quê? Cadê seu plano de trabalho? Cadê o seu plano de trabalho? Cadê o seu plano de trabalho? Ele analisa qual é o melhor. Olha, esse aqui é o melhor. Vou escolher essa ONG para ser qualificado. Isso é um processo seletivo, ok? Esse é um contexto que eu tenho no Estado do Rio de Janeiro. Então a lei do Estado é até melhor, né? É mais democrática. Agora, atenção. A OS tem uma peculiaridade. O alvo da OS não é só a ONG. Isso é muito estranho, ok? Olha o nosso slide seguinte, trazendo uma peculiaridade em relação à organização social. Foi criado um tal Programa Nacional de Publicização, onde na própria Lei 9637 de 98 e nas leis do Estado do Rio de Janeiro também é mencionado, nós podemos transformar órgãos e entidades governamentais em organizações sociais. E isso, minha gente, é muito perigoso, ok? Porque o objetivo da OS não é substituição do Estado, e sim ser parceira do Estado. Olha aí no contexto, fechando esse slide, exatamente isso, olha lá, substituição do Estado por uma organização social, fazendo uso dos mesmos recursos públicos, porém sem licitação e sem concurso. Ora, no linguajar popular, vamos lá, isso é laranja, laranja, acabou, ponto, não tem outra palavra, ok? É um laranjão, essa que é a verdade, mas você não vai botar isso na prova, nem entre aspas se usa essa expressão. Candidato olha para você e fala, ih, o garoto revolucionário e tal, vai dar um trabalho como colega, vai entrar com ação contra tudo, é melhor dar zero, para nem pensar em recorrer, ok? Então, candidato ponderado, sem palavras radicais, ok? Não fale laranja. Tudo bem que a gente sabe que isso é um perigo. E eu costumo explicar isso, você que já assistiu aula comigo deve estar lembrado que eu adoro essa passagem, eu não deixo de mencionar isso. Um ótimo exemplo de OS. No estado de São Paulo, o Teatro Municipal de São Paulo, que é estadual, apesar de municipal, foi transformado em organização social. E uma vez o diretor do Teatro Municipal estava dando um programa lá da Roda Viva. Estão lembrados daquele programa Roda Viva, TV Cultura? Mó barato, né? Aquela cadeira legal e tal, né? E aí no meio da entrevista, e eu estava adorando porque eu gosto de ópera. Olha só, ninguém é perfeito, ok? Não sou nenhum especialista, mas Puccini é meu ídolo, é o máximo e tal. E eu estava adorando, o cara já falando quais eram, as companhias estavam chegando, as óperas e não sei o quê. De repente, veio uma pergunta lá de cima e solta essa. Que história é essa que o Teatro Municipal virou OS? Olha, a resposta do cidadão foi sensacional. Ele se recostou naquela cadeira e soltou um "Ah!". Olha, eu plageio esse A todo dia. "Ah!", veio lá do âmago com prazer enorme e ele na lata. "Eu não faço mais licitação". Uau! Quanta sinceridade! É porque ele não é da área jurídica. Ok? Terminou o programa, o celular dele tocou, alguém lhe deu uma bronca. Meu irmão, como é que você fala isso? Mano, isso. Mas não se fala isso, ok? Porque é isso, pô. Eu deixo de ser uma fundação, teatro municipal, que tenho que licitar e fazer concurso. Virou S. O que acontece? Não tenho que licitar e não tenho que fazer concurso. O que é isso? Isso é laranja. Isso é laranja. Então, é isso. Ele botou pra fora. Porque ele não é da área jurídica. Ele contou o que é legal aí de ser OS. Pô, não faço licitação. Claro, é mó barato, né? Dinheiro público sem licitação. Se fosse alguém da área jurídica, que história é essa que o Teatro Municipal virou essa? O marco do Estado Gerencial Brasileiro, a eficiência passa a imperar na gestão desta fundação e agora o cidadão será melhor atendido na cultura e a palavra licitação não viria, ok? Porque eles são espertos. Ok? Mas um dia a casa cai. Graças a Deus, um dia a casa cai. Ok? Mas, enfim, às vezes demora e o dinheiro vai embora, né? Esse é que é o grande problema. Vamos lá, de mais uma pergunta, Rafael. Rose Barreto perguntou, não sei se é a hora, mas me parece que sim. Qual
instrumento a ser emitido pela OAS se não nota fiscal? E como tornar viável a contratação de médicos? Por CLT, salário alto, encargos... Como é que é? Rosemary, é isso? Rose Barreto. Rose Barreto. Oi, Rose. Olha só, já vou trabalhar isso. É o próximo slide, ok? Como a OAS gasta o dinheiro que recebe, tá? Como ela faz essa contratação de pessoal, ok? É o próximo tema, tá? E o 22 perguntou como se dá a remuneração dos dirigentes das OAS. É a mesma colocação. Então, como é a remuneração dos dirigentes do OAS? Olha, existe remuneração, tá? Não há problema nenhum. E isso não a impede de receber benefícios fiscais. Porque o OAS-OCIP tem realmente essa peculiaridade. Poder remunerar seus dirigentes e mesmo assim receber benefícios fiscais. Ok? Então é uma coisa normal em relação ao OAS-OCIP e até válido. Porque pensa bem, vamos lá, claro que deve ter OAS de boa fé, né? A gente tem que acreditar que ainda tem pessoas que gostam de agir dentro da legalidade, da moralidade. Afinal de contas, eu gosto de agir assim. Você deve agir assim também, ok? Então vamos acreditar que isso existe. Então, veja, eu perco meu tempo, faço uma equipe, atendo um trabalho social sensacional e não posso ser remunerado por isso? Claro que eu posso, pô. É normal, é da atividade dessa instituição, ok? O problema é que essa remuneração tem que ser valor de mercado, devidamente comprovado, com prestação de contas, tá? Então, o que eu não gosto é um negócio chamado taxa de administração. Isso eu acho uma temeridade em relação à organização social. Porque a coisa mais vaga do mundo, meu amigo, é taxa de administração. Tudo é taxa de administração. Aí você perde efetivamente o controle. Ok? Então a remuneração do pessoal a gente até acha adequado que exista. Muito bem, então, cuidado, hein? A OAS não tem como alvo apenas uma ONG. A OAS visa também órgãos e entidades governamentais serem extintos e transformados em organizações sociais. Ok? Avançamos mais um tema. Vamos para a outra questão, que é em relação à gestão do dinheiro público que recebem. Ok? Então vamos lá? Olha só, o nosso próximo slide fala exatamente dessas transferências voluntárias, fala eventualmente de renúncia de receitas para viabilizar estas instituições. Ok? Então, repasse de dinheiro público para as ONGs, no caso OAS, subvenção social. Imunidades e isenções tributárias é um caminho para a manutenção destas entidades. Agora, vamos lá, essas entidades administram dinheiro público sem a necessidade de fazer concurso, sem a necessidade de fazer licitação. E olha aí as referências normativas. União, artigo 17, da 9637 de 98. Estado, artigo 31 para a área da cultura e 30 para a área da saúde. Ok? A ideia é, faça seu regulamento próprio. É isso. Não há a necessidade de licitação. Na União, chegamos a ter um pequeno período, por um decreto hoje já revogado, em que o presidente Lula fez um decreto sobre transferência voluntária. Ok? E disse assim, quem quer dinheiro? Nossa, quanta gente quer da viúva, então todo mundo tá doido pelo dinheiro da viúva, né? Então ele falou assim, só dou se fizer pregão. Acabou. Ah, mas a minha lei fala em regulamento interno, gasta regulamento interno contra a grana. Da União, só se fizer pregão. Isso durou só 2 anos. Só 2 anos, depois não há mais essa obrigação na União. Ok? Então peço cuidado com isso. No estado do Rio, em momento nenhum isso mudou. Tá? Prevalece o tal regimento interno da instituição. Insisto, se você começar a exigir do terceiro setor as mesmas práticas do primeiro setor, ele perde a razão de ser. Ok? Essa que é a pura verdade. Tá? Então, eles não têm a obrigação nem de fazer concurso, nem de fazer licitação. Então, é claro, a pergunta que foi feita anteriormente, eu vou assinar carteira, ele vai ser seletista. Quem está contratando o profissional para trabalhar na ONG qualificada OAS é a OAS, que é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Por isso não tem concurso, ele não é estatutário, não tem estabilidade, ele é seletista. É a OAS que vai passar a nota fiscal de todas as compras que tem e tem que devidamente registrá-las para fins de controle. Ok? Então isso é muito importante. E é aí que a gente, obviamente, fica muito preocupado, né? Como essa gestão, como essa utilização do dinheiro público é feita, né? É esse que é o grande problema. Tá? Há uma enorme preocupação do mau uso do dinheiro público, já que ele está desatrelado
de procedimentos que respeitem pessoalidade, que respeitam moralidade, ok? Vamos identificar na União aquele decreto que eu chamo a atenção, não mais existe, e até curioso, tá? Porque olha aqui, cuidado com essa informação. A revogação desse decreto foi tácita. Foi tácita. Então, meu amigo, passível de discussão, concorda? Insisto, hein? Isso não aconteceu no Estado. Esse problema só aconteceu na União. Me recordo, a época, era 2005, enquanto nós tínhamos a CPI do mensalão, né? E a população percebeu, né, que o PT não era aquela coisa, partido ético, como ele gostava de falar e tal, né? Percebemos que a farinha do mesmo saco e tal. E como ficou chato para o PT, solução, temos que fingir que somos umas pessoas éticas, morais e tal, né? Então vamos fazer um decreto falando o seguinte, transferência voluntária, agora, meu amigo, é só com pregão. Se não fizer pregão, não tem transferência voluntária. Olha, é o decreto 5504 de 2005. 5504 de 2005. Deixa eu achar ele aqui. E é um problema, tá? Porque, por exemplo, essa legislação mantém esse decreto como se nada tivesse acontecido com ele, tá? E isso que é o que quero trabalhar e pedir a sua atenção. Olha, 5504 de 2005 estabelece exigências para a utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos e privados, nas contratações de bens e serviços realizados em decorrência de transferência voluntária. Tá? No artigo 1º, que exige, quer dinheiro público, vá fazer pregão. Olha o que fala o parágrafo 5º do artigo 1º. Aplica-se o disposto nesse artigo, às entidades qualificadas como S, 9637 de 98, e entidades qualificadas como CIP, 9790 de 99. Opa, então mudou. Mudou, porque o dinheiro é do governo, o governo faz transferência voluntária se quiser ou não, não é isso? Então, meu amigo, eu só faço transferência se fizer pregão. Mas o meu regulamento interno, deixa ele lá. Usa quando vier dinheiro de outras fontes. Quando a fonte for da União, tem que fazer pregão. Ponto. Aí o que aconteceu? Veio o crescimento econômico, aquele ato entre a CPI e as condenações no Supremo, o pessoal esqueceu um pouco do mensalão, então, para que esse decreto? Não preciso mais. Vamos revogar, mas não faça expressamente, porque vai chamar atenção. Então, revoga tacitamente. E aí é que é o problema. Porque tem gente que não viu isso. Por exemplo, eu estou aqui com a compilação da Saraiva e ela mantém esse decreto até hoje. E o pior, não me traz nem o decreto que revogou isso tacitamente, o que é mais triste ainda, que é o decreto 6.170 de 2007. Artigo 11. Artigo 11, mais preciso ainda, do decreto 6.170 de 2007. E olha, meu amigo, olha, para você não argumentar isso com base em Luiz quem? Não é Luiz quem, não. Olha só, quem está falando isso é a nossa rainha, a professora de Pietro. Na primeira edição 2008, pós o 6.170 de 2007, ela na lata. Artigo 11, revoga tacitamente o 5504 de 2005. E ela está coberta de razão. Não tenho mais essa exigência na União. Volto a usar o quê? O regulamento próprio. Volto a usar o regulamento interno dessas entidades. Diga lá, Rafael. O 791 fez uma pergunta rápida contextualizada. A taxa tem natureza jurídica de taxa mesmo? Taxa de administração que você indaga, meu querido? Olha, não. Se for a taxa de administração, tem nada a ver com taxa espécie do gênero tributo, ok? A taxa de administração é uma coisa interna, de gastos para a viabilização da atividade, ok? Então, estou ligando a sua indagação sobre taxa à taxa de administração, que é muito usual para botar qualquer gasto, inclusive pessoais, e misturar nesses gastos das organizações não governamentais. Ok? Creio que é essa taxa que você fez essa indagação. Tá legal? Muito bem. Então, insistindo, hein? Na União de 2005 a 2007, o gasto da UES e da UCIP teve que ser através de pregão, de preferência eletrônico. A partir do decreto 6.170 de 2007, volta para o regulamento interno. E no Rio de Janeiro, momento nenhum isso mudou. Vá fazer o seu regulamento interno e lá decidir como você vai gastar o dinheiro público que receber. Então, muita atenção com essa discussão. Então, na hora de você bater
no 5504, na União, cuidado que a revogação foi tácita. E o examinador pode não concordar com o nosso raciocínio, né, do raciocínio da nossa rainha, a professora de Pietro, entender que ele continua valendo. Eu posso até lhe dizer o seguinte: OS, gostou de fazer pregão? Quer continuar? Tudo bem, pô, continua, muito bem-vindo. Agora, obrigado a fazer, você não está mais. Obrigado a fazer, você não está mais. Isso é que é importante frisar. Tá legal? Regimento interno. Olha, eu já perdi muito dinheiro recusando convites de ONGs a fazer regimento interno. Com muita sinceridade, ok? Você sabe que eu costumo falar o que penso e tal, né? Isso às vezes não é muito bem-vindo, mas enfim, né? Eles me procuram e eu falo assim: meu irmão, não procure um advogado. Eu vou engessar você. Na nossa área jurídica, nada se cria, tudo se copia. E muito feio, alguns não botam nem aspas, feio pra caramba, ok? Muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lei do pregão, vou mudar uma coisinha aqui, outra colar, e vou fazer um regimento interno para você. Vou te engessar, meu amigo. E um dia lá na frente, quando você estiver fazendo regimento interno, você vai xingar a minha mãe. E deixa a minha mãe quieta, deixa ela em paz, ok? Então, para não ter esse problema, o que eu costumo falar? Procure uma dona de casa. Procure uma dona. Pergunta assim: minha senhora, como é que a senhora gasta o seu dinheirinho? Ah, eu faço uma pesquisa em 3 lugares. Ah, ótimo, escreve isso. Acabou. Está aí o seu regimento interno. Olha como é simples. Olha como não precisa de muita bobagem, ok? Por quê? Porque exatamente para ser simples. Terceiro setor é para buscar exatamente essa liberdade de atuação, ok? Por isso a preocupação que se tem com o dinheiro público lá encontrado. Tá legal? Muito bem. Então, segundo grande tema, né? Transferência voluntária e gasto do dinheiro público por uma organização social. Tá legal? Olha, eu estou abrindo lá no Master, a partir de fevereiro, tá? Um curso sobre terceiro setor avançado. Tá? Bem legal. Eu vou ter a carga horária que eu precisar para trabalhar. E lembro, agora é por assinatura, meu querido. Assina, você assiste o que você quiser, quantas vezes você quiser. Pensa nisso, ok? Pensa, porque é um método de estudo diferente. Tá? Quantas vezes você quiser, a hora que você tem mais de 1.500 aulas à sua disposição. Eu estou lá te esperando e a partir de fevereiro vai sair esse novo curso sobre o terceiro setor. Bem legal, porque é um tema que está caindo muito em concurso público. Ok? Vamos avançar para o nosso último tema? Muito bem, vamos lá. O nosso último tema agora. Opa, mais uma pergunta? Diga lá, Rafael. Convidado 22 pergunta: como a responsabilidade do ente público em caso de responsabilização civil do dirigente da OS? A indagação é se haverá alguma responsabilidade do governo em razão de uma irregularidade realizada por uma organização social. Olha, vamos lá. OS é uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, ela contrai direitos, obrigações em seu nome, concorda? Então, quem responde é a OS. Se ela faz lambança, meu amigo, quem responde é a OS. O Estado pode ser chamado, atenção, subsidiariamente. Solidariamente não, porque quem responde é a OS, pelos atos que seus contratados lesarem a terceiros. O Estado pode ser chamado subsidiariamente em razão do quê? Em razão da má escolha do seu parceiro, né? Em razão da má escolha de seu parceiro. Aí ele pode ser chamado. E olha, essas questões a gente espera. Por exemplo, volto a insistir, vem aqui no Rio de Janeiro, domingo próximo, a prova do MP. Olha que interessante, aqui no Rio de Janeiro, as UPAs, unidades de pronto atendimento, quase todas são OS. Olha só que questão interessante para uma prova. Eu, cidadão, vou numa UPA. O médico contratado pela OS faz lambança, famoso erro médico, eu saio lá todo torto, ok? Pior do que eu entrei. E aí, vou entrar com ação contra quem? Contra a OS. Ela que me causou o dano, ok? Ela que me causou o dano. E aí tem uma outra discussão interessantíssima. Qual é a teoria que eu vou usar? Qual a teoria que eu vou usar? Olha, são raros os autores que falam sobre esse assunto. Um dos poucos que falam, Carvalhinho, defende a tese da teoria subjetiva. E aí é um problema. Vou discordar de doutrina escrita, ok? Penso que a OS é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público. Então eu coloco a OS aonde? No 37, parágrafo 6º. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público. Teoria objetiva.
teoria objetiva. Ok? É isso. Vou responsabilizar a OS objetivamente pelo dano que seu agente causou a terceiros. Aí a OS não tem recursos para me indenizar. Responsabilidade subsidiária do ente da federação, criador da OS. Ou qualificador, né, melhor dizendo, da organização social. Então é uma questão da maior importância, uma questão que pode perfeitamente figurar numa prova do MP. A gente tem visto, essa é uma nova banca do MP, né, aqui do Rio, está indo para a sua segunda prova. Eu ainda não identifiquei o perfil do integrante da banca, tá? O doutor Emiliano está presidindo a banca aqui do MP, ele é da tutela coletiva, fez uma questão bem interessante na última prova, mas eu ainda não enxerguei ainda a linha de raciocínio dele do direito administrativo. Ele processualizou muito a outra prova. Então só agora talvez a gente consegue entender melhor o examinador. Quem diz que já entendeu o cara é aventureiro, porque ainda não foi suficiente para perceber o perfil do examinador dessa prova do MP. Tá legal? Muito bem, vamos lá, vamos avançar e vamos para o último tema. O último tema é o controle. Olha aí o nosso slide. O último tema é o controle. Controle da OS. Controle da OS em matéria de gasto público. Ok? E eu chamo a sua atenção que a gente vai ter tanto o controle interno quanto o controle externo. Tanto o controle interno quanto o controle externo. Chama a sua atenção primeiro para o controle interno. Olha aí, faço a menção em relação à própria entidade qualificadora. Isto é, o próprio ente da federação, que escolher qual ONG vai virar OS é que tem que controlá-la. Isso é muito importante, hein? Quem qualifica, controla. É essa a ideia. Quem qualifica, controla. Me recordo a época que nós criticamos isso. E muita gente falou, vai botar a raposa para controlar o galinheiro. Porque se eu qualifico quem eu quiser, né, certamente o chefe da quadrilha sou eu. E eu é que vou controlar? Olha só, é isso. Agora, é interessante como as pessoas se esquecem, né? Acaba de sair, mas de forma mais recente, a lei anticorrupção, que é outro tema forte para o MP, né? E na lei anticorrupção, quem controla é o próprio ente da federação. É a própria administração lesada. E o que eu vi de gente falando, vai botar o Severo para controlar o desvio da Petrobras. Olha que bacana, que absurdo. Botar o ladrão para controlar, né, o galinheiro. Não dá, olha só. É verdade. Mas isso vem desde a lei do OS. Para você ver como é tudo farinha do mesmo saco. Quem criou a lei do OS? PSDB. Quem criou a lei de anticorrupção? PT. E aí? Não é verdade? Mas o modelo é o mesmo. O modelo é o mesmo. Tá? Então, cuidado com essa colocação. Porque, às vezes, o seu interlocutor não esquece as coisas. E você vai ficar sem graça ao politizar um tema. E isso é que eu te peço. Não me faça isso. Eu trouxe 2 temas, 2 partidos. Não estou puxando sardinha para o lado de ninguém. E é isso que você tem que agir na prova. Tem que ser isento. Isento. Tá? Então, na hora da prova, nada de chamar a presidenta aquela mulher. Não, que isso, é a presidenta da República. Acabou, mas eu odeio. Tudo bem, tuba. Presidenta da República. Depois sai de lá, aquela mulher desgraçada. Tudo bem, cara, mas depois, na hora da prova, sem ranço político. Examinador fica de olho nisso. Ih, que revolucionário, vai dar um trabalho como colega. Meu irmão, é melhor não passar. Aí é 0, ok? Aí é 0, tá? Nada de politizar a sua questão. Diga. Muitas perguntas, Luiz, sobre responsabilidade quando o dano é provocado por servidor cedido. Há responsabilidade solidária? Ótima indagação. Olha aqui, ela indaga, quem fez essa pergunta já conhece a matéria, hein? Parabéns pela pergunta. Servidor cedido, há responsabilidade do governo quando ele comete um ato pela OS? Não. Olha aqui, cuidado. A OS, como substitui o governo, ela pode receber servidores cedidos. Ok? Então, vou te dar um exemplo. A TVE deixa de existir como Fundação Roquete Pinto e virou organização social. Os servidores da TVE foram cedidos para a OS. Cedidos. Ok? Agora, atenção. O vínculo é com o governo, porque eles são servidores estatutários. Cedidos para a OS. Então, eles estão trabalhando para a OS. Quem lhe causou o dano foi a OS, não foi o governo. Então, penso que o servidor cedido,
integra a instituição onde ele está trabalhando. E essa instituição é que recebe. Não gerará uma responsabilidade direta do governo pelo fato dele ser originalmente servidor estatutário. Ok? Mas a questão é muito boa. Onde é que está escrito que eu posso ceder servidor para uma OS? 9637 de 98, no artigo, acho que é o 14. 14, olha lá. É facultado o Poder Executivo a cessão especial de servidor para organizações sociais. Aí vem uma coisa que eu acho estranhíssimo. Com ônus para a origem. Com ônus para a origem. Meu amigo, o que é isso? Olha aqui, cessão de servidor é uma tragédia, né? Cessão de servidor, você bagunça qualquer quadro funcional. E cá entre nós, vamos lá, vamos imaginar que seu amigo virou deputado federal. E você é servidor aqui do município do Rio. Aí seu amigo vira para você, olha, estou formando uma equipe sensacional para ser meu assessor lá em Brasília, conto com você. Aí você, que é amigo dele, pergunta, olha só, você está me chamando para trabalhar com você? Você quer que o município me ceda para trabalhar com você? Então deixa eu fazer duas perguntas. É para ganhar mais? Segunda pergunta, é para fazer menos? Pois que se for para ganhar menos e fazer mais, valeu, muito amigo, arruma outro. Claro, você só vai para uma sessão se for para ganhar mais e fazer menos. É isso. É verdade, pô. Qualquer um iria agir assim. Agora pensa bem. Quando você está lá ganhando mais e fazendo menos, pergunta, você quer voltar? Você quer voltar? Duvido, ninguém quer voltar. E aí começa a bagunça. Aí começa a bagunça. O cara fica lá cedido eternamente. E se aposenta eternamente lá. É uma coisa absurda, pô. Quebra o quadro funcional, uma burla ao concurso público. Agora, vamos lá. Na regra geral, se o município me cede para trabalhar como assessor no Congresso Nacional, quem é que vai pagar o meu vencimento? O Congresso Nacional, pô. Agora eu estou trabalhando para eles e não para o município. Esse é o normal, concorda? É o normal. Agora percebam, eu vou ceder servidor para o MOS e vou continuar pagando. Que isso? Que coisa estranha é essa? Olha aqui, imagine a seguinte situação. Eu sou superior hierárquico, chama lá o funcionário. Funcionário, senta aí, meu filho, olha só. Vou ceder você para uma ONG. Não faça isso, eles não têm fins lucrativos, não têm dinheiro. Não, calma, calma. Eu vou continuar te pagando. O seu contra-cheque vai continuar rodando aqui. Aí o servidor para, interessante. Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem roleta eletrônica lá na OS? Esse gato tá ficando esperto. Olha lá, não tem. Eu te amo, meu irmão. Vou ceder você para uma OS, você faz o que você quiser. Porque aqui no órgão público tem roleta eletrônica. Eu controlo o seu ponto. Lá no OS é fantasma, ela nem existe. Imagina que roleta eletrônica. Eu te amo, rapaz. Dizia, vai descansar um pouco aí, na vida te devo essa. É isso. Olha só que absurdo. Quem vai controlar esse servidor? E eu continuo pagando? Pelo amor de Deus, gente. E isso em plena reforma administrativa 1998, onde o governo estava pregando moralidade. Que discurso fácil, né? De pregar moralidade e faz um negócio desse. Isso é lamentável. Tá? Mas o fato de ele estar cedido, ele trabalha na OS. Então quem responde é a OS, tá? E não o governo que o cedeu. Diga lá. Eu acho que é rápido. A responsabilidade subsidiária do Estado é subjetiva ou não? Olha só, indagação muito boa também. A responsabilidade... Quem? Bruno. O Bruno. A responsabilidade subsidiária do Estado, o Estado não interessa se é subsidiária, se é primária. O Estado é sempre teoria objetiva. Processou o Estado, chegou no Estado, é teoria objetiva. Então, mesmo que a responsabilidade seja subsidiária, a teoria é objetiva. 37, parágrafo 6º. O Estado objetivamente responderá. E olha, eu estou defendendo a tese que a OS também responde objetivamente. Peço cuidado com essa, tá? Que o que eu mencionei há pouco. José dos Santos Carvalho Filho fala que a OS responde subjetivamente. Tá? Eu discordo. Eu acho que ela entra lá no 37, parágrafo 6º. Ambos respondem objetivamente. Quer primariamente a OS, quer subsidiariamente o governo. Mas a pergunta é boa. Tá? Mais uma? Diga. Tem um monte, agora vieram várias perguntas, provavelmente esse tema é polêmico, tá? Sim. Tem um que até o professor Mauro Lopes pode ajudar, porque ele pergunta, Sim. cabe mandado de segurança contra ato de dirigente da OS? E isso, deixa eu só continuar. Ou a autoridade coatora deverá ser o agente público que instituiu a OS? Olha só, a indagação bem interessante, né? Seria até melhor para o Mauro responder, tá me encostando na parede aqui, desgraçado. Oi, amigo, ok? Gente, o Mauro tá aqui, tá? Então podem perguntar. Pois é, muito amigo. Então, quer passar incógnito, mas não vai não. Eu já estou mandando aqui. Olha aqui, existe a possibilidade de mandado de segurança contra diretor de uma faculdade privada. Por que não caberia mandado de segurança contra o diretor de uma OS? O que é importante é você ver o que ele está fazendo. Isso é que é importante. Normalmente se diz que atos de gestão do dia a dia, né, uma atividade normal, não caberia. Mas se ele estiver fazendo ato de autoridade, então, por exemplo, eu estou numa UPA
e na UPA, eu estou selecionando quem vai ser atendido, meu amigo, eu acho que ele está à autoridade. E caberia a possibilidade. É isso aí, Mauro? É isso Pô, aí. acertei aí, galera, acertei. Não é muito meu dia a dia, não. Vocês sabem que eu não gosto de mandado de segurança, é Tem matéria curso de mandado- processual. tem curso de mandado de segurança. O Mauro tem um curso de mandado de segurança completíssimo, ok? Completíssimo. Olha, ainda agradeci a pergunta que me encostou na parede, fazendo lá a propaganda pro meu querido amigo Mauro. É um curso ótimo. Eu já assisti, ok? Eu já assisti Luiz, esse curso. exemplo de ato de gestão no OS seria demissão sem justa causa. É um ato que não é ato de autoridade, é ato de gestão. E não, Então, não é caberia passivo, mandado de segurança, não é perfeitamente. Ato de gestão, é demissão do servidor, não é sem servidor, né? A demissão do empregado, Sem justa seletista, causa. sem justa causa. A relação é trabalhista. Não seria um ato de autoridade, né? Agora, gastar o dinheiro público, aí você já pode até concordar plenamente que caberia. E a outra variação, qual foi? A primeira foi sobre... É essa, tudo junto, ato coator. Né? Não, mas teve Autoridade autoridade coatora. coatora. Quem seria a autoridade Liderasse coatora? a gente com- Não acho que é a autoridade administrativa que qualificou a ONG OS que é a autoridade coatora. Pelo contrário, é o diretor da OS. É aquele que manda, aquele que fez o ato que você entenda irregular. É isso aí? É isso aí. Beleza aí. Passei, minha gente. Passei na prova. Ok? Acertei mandado. Vocês sabem que eu penso que mandado de segurança e os outros remédios constitucionais são matérias processuais. Devem ser estudados em processo, penso eu, e não em administração. A única coisa que está ligada ao administrativo é exatamente a autoridade administrativa. Então, normalmente, não é muito o meu dia a dia. Agora, atenção, quero insistir no controle interno. Lembro que a 13.019, e me fizeram essa pergunta há pouco, modificou a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, pedindo para fazer um questionamento, né, em relação à Lei de Improbidade Administrativa. Então vamos lá na 8429 de 92 e eu chamo a sua atenção para os artigos referentes à infração em si. Aí, deixa eu achar aqui que a página fugiu. 8429, 676. Vamos lá. Chama a sua atenção, por exemplo, para o artigo 10, que ganhou vários novos incisos acrescentados pela 13.019. Por exemplo, olha lá o inciso 20 do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas das parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas. Olha o controle interno aí. Se eu for negligente nesse controle, ato de improbidade administrativa. Ok? Ato de improbidade administrativa. E vários outros, tá? Do inciso 8º ao inciso 21, basicamente. Não, 8º não. Do 16 ao 21. Acrescentado aí pela 13.019. Então, cuidado que esse controle interno agora, se for mal feito, improbidade administrativa da autoridade responsável pelo controle. Tá? Agora, controle externo. Controle externo da instituição. Olha, joga lá o slide. Eu chamo a sua atenção que esse controle externo pode ser parlamentar, com auxílio do Tribunal de Contas. Esse controle externo pode ser feito via Ministério Público, provocando o Poder Judiciário para agir. E eu destacaria, em especial, o controle parlamentar com auxílio do Tribunal de Contas. E, em especial, olha aí o 70 da Constituição, parágrafo único. 70 de nossa Constituição, parágrafo único. Eu não preciso de mais nada, só este parágrafo único do 70. Olha lá. Prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos, e pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Não preciso de mais nada. Qualquer instituição do terceiro setor está obrigada, quando receber transferência voluntária, quando administrar bens públicos, ok? De prestar contas no controle parlamentar. Tá? Então, além do controle interno feito pela própria administração, que qualificou a ONG em OS, eu tenho o controle externo, tanto parlamentar, com auxílio do Tribunal de Contas, como jurisdicional, mediante provocação do Ministério Público. Ok?
E olha, chamaria a sua atenção, volta lá no slide, que o MP pode fazer inquérito civil público, pode entrar com ação civil pública e, obviamente, a gestão, o empregado de uma OS está sujeito também a ser processado pela lei de improbidade administrativa. Tá? Olha aqui o artigo 1º, parágrafo único da LIA. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, olha aí o terceiro setor, benefício ou incentivo fiscal ou creditício do órgão público, bem como daquelas cuja a criação ou custeio, o erário, haja concorrido ou concorra com menos de 50% do patrimônio ou receita anual bruta. Quer dizer, então, com certeza as OSs estão aqui no parágrafo único do artigo 1º. Tá? E os seus funcionários podem ser acusados de improbidade administrativa. Ok? Então está aí os questionamentos que a gente se propôs no encontro de hoje a trabalhar com vocês. Tá? Alguma indagação a mais? Temos aí alguma questão? Não, acho que... Posso trazer uma questão a mais? Há necessidade de lei para subvenção? A necessidade de lei para subvenção? Não há. Isso é matéria de direito financeiro, né? A 4.320 de 64 fala que a subvenção é uma receita originária e que, como qualquer receita originária, a lei que eu posso exigir que exista para tal é a lei orçamentária, né? É previsão na lei orçamentária para que ocorra a transferência voluntária. Então, essa seria a lei para viabilizar uma subvenção social, tá? A lei orçamentária anual, porque é transferência de recurso público. A Thaís Andrade está chateada porque a aula acabou muito rápido, ela está perguntando mais já. Não era uma hora de proposta? A gente está aí uma hora falando já, não tá? Vai essa pergunta que você ia fazer. Estão perguntando de bens públicos cedidos à OAS, eles revertem depois? Sim, olha só. As OASs recebem bens públicos, mas é domínio útil, hein? Não é alienação, eu não estou dando bem para a OS. Eu entrego só o domínio útil para ela. Você, inclusive, tem expresso isso. Eu acho que é o artigo 12. Vamos lá, 9637. Se não é o 12, é o 13. Olha aqui. Artigo 12. As organizações sociais poderão ser destinados recursos orçamentários e bens públicos necessários ao cumprimento do contrato de gestão. Parágrafo 3º do 12 da 9637. Os bens de que trata esse artigo serão destinados às organizações sociais, dispensada a licitação, mediante permissão de uso, consoante cláusula expressa no contrato de gestão. Olha aqui, qual é o erro dessa redação? Qual é o erro desse parágrafo 3º? Vamos lá. Qual a natureza jurídica da permissão de uso? Como é que é? Não estou ouvindo. Tá enferrujado, hein, meu filho? Não pode não, hein? Permissão de uso é ato administrativo. Pergunto, antes de ato administrativo tem prévia licitação obrigatória? Não. A prévia licitação é antes de contrato, concordam? Então pensa bem, se antes de ato administrativo, permissão de uso, não tem prévia licitação obrigatória, para que ele está dispensando a licitação? Esse é o erro da redação do artigo. Eu não preciso dispensar algo que não é necessário. Não precisa de licitação para permissão. Então ele fala dispensar da licitação é de uma ignorância profunda, né? É lamentável, não é contrato. Não é contrato. É uma mera permissão. Terminou o termo de parceria, os bens, obviamente, retornam para o poder público. Não há a menor dúvida disso. Mais uma? Mais uma, claro, estou à disposição. A Camila Sayone está perguntando, peraí, perdi agora. A Camila Sayone está perguntando, você poderia explicar um pouco a situação das UPAs no Rio? Eu não sei... As UPAs é exatamente isso tudo que a gente viu. A UPA hoje aqui no Rio de Janeiro, olha só, saúde pública, de duas uma. Hospital público, ou é órgão da Secretaria de Saúde, ou âmbito federal, Ministério da Saúde, ou é autarquia. Isso é o normal de um hospital público. No entanto, com o avanço da desestatização, certos hospitais no município do Rio de Janeiro e unidades de pronto atendimento, eu estou empurrando para parceiros. Então, as UPAs no estado do Rio de Janeiro, todas elas, se não todas, quase todas, são organizações sociais, qualificadas por processo seletivo para a gestão da UPA. Ok? É isso que é a UPA. Mas, normalmente, a saúde, você tem ou órgão ou uma autarquia. Tá? Essa é que é a figura clássica. O município do Rio,
o município do Rio, os hospitais já foram entregues às OS, o que é mais radical ainda. Tá? O que é mais radical ainda. A questão é saber se é melhor ou não. É esse que é a grande questão. Tá legal? Olha, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma colocação. Doc, diga lá. Eu acho que a última Si está perguntando, por favor. Então, Si, estou te ouvindo, estou passando uma pergunta. Como pessoa jurídica de direito privado, terá que implementar programa de integridade? Não, não acho. Olha só, programa de integridade, a indagação é se... Está misturando as coisas, calma, só deve estar escrito aí no concurso do MP, tá nervoso, ok? Vamos com calma. Olha só, programa de integridade é para as empresas que se relacionam com o governo. OS não é empresa, ok? OS não é empresa. Programa de integridade é um tema forte para a prova do MP, está na lei anticorrupção e diminui a sanção da empresa que é pega corrompendo o governo. Porque ela tem internamente um programa de integridade que ensina os seus gestores a não corromper. Essa é a ideia do programa de integridade. Ok? E olha, tenho dito já há um bom tempo, hein? Quem conhece um bom administrador de empresa é um ótimo ramo para ganhar dinheiro. Cria uma empresa e sai vendendo instalação de programas de integridade para as outras empresas, meu querido. Agora não é função de um advogado, né? É função de um administrador. Vai ganhar dinheiro, porque as empresas vão precisar. Todas essas empreiteiras vão criar programas de integridade. Se você larga na frente, já tem um estudo, uma forma de criá-lo, vende esse produto, olha que beleza. Vai enriquecer, vai enriquecer. A Petrobras já está criando o seu programa de integridade, olha aí. Tá legal? Para ser o mais preciso, vamos lá, a lei anticorrupção trabalha, é a lei 12846 de 2013 e o programa de integridade está no artigo 7º, inciso 8º. Mas é para empresa, o OS não é empresa, o OS é uma ONG. Então ela não precisa do programa de integridade. Nada impede que ela queira criar também. Aí dor na consciência é um problema sério, né? Mas enfim, não tem obrigação. Tá? Deixa eu só fazer mais uma colocação. Cuidado com o inciso 24 do artigo 24 da 8666. Pensou que eu não ia falar sobre isso, né? Era lá. Antes tarde do que nunca. Cuidado com o inciso 24 do artigo 24. Ele não guarda relação com a qualificação da ONG em OS. E muita gente diz isso. Tenho visto muito curso de direito administrativo cuspido, mastigado e digerido por aí, que eu morro de medo. Vocês sabem que eu não gosto desse tipo de literatura. É um perigo. E que dizem isso. Lá no início, como é que eu qualifico uma ONG em OS? Liberalidade do ministro, processo seletivo, não tem licitação, acabou. Agora, alguns falam assim, não tem licitação porque o artigo 24, inciso 24 da 8666 dispensa. Meu amigo, contrato de gestão é contrato? Não, é ato. Então pensa bem, antes de ato tem prévia licitação obrigatória? Não, então não preciso dispensar o que não é obrigatório. Só daí você já percebe que não é bem isso que está ali. Leia com calma o inciso 24 do artigo 24, você vai ver que ele não guarda a relação da qualificação da ONG em OS. Tá legal? E olha, minha gente, estou no Master Juris, a hora que você quiser, atendo todos com o maior prazer, ok? Por favor, vamos lá, me procure, eu estou à sua disposição para tirar as dúvidas e convido todos para o programa lá de assinatura do Master, ok? E agora estou recebendo aqui, olha só, a visita ilustre aí dos colegas que estão aqui. Não, eu queria responder algumas... Pessoal, Mauro Lopes falando, e eu também estou lá no Master Juris com o Luiz, e eu queria responder algumas indagações que foram feitas no chat a respeito de cursos. Perguntaram sobre curso para PGE São Paulo. A gente não tem um curso para PGE São Paulo, mas a gente tem um intensivo PGM e PGE, quer dizer, Procuradoria do Município, Procuradoria do Estado, com as matérias que evidentemente serão pedidas ou são pedidas nos concursos para PGE de São Paulo, tá? Então não deixa de conferir lá no site esse intensivo que a gente tem. Fora isso, a gente tem todas as matérias que vocês precisam para esse concurso. Tributário, trabalho, processo tributário, administrativo, mais de 1.500 aulas, você monta a escala de aula, você escolhe o professor que você quer. A gente tem plano de estudo também. A gente tem tanta aula que a gente está montando planos de estudo, são os CERTs, os ciclos de estudos revisionais, e podem ajudar vocês a não ficar afrontado com a quantidade de oferta que a gente tem de conteúdo lá. Há também pergunta aqui sobre o novo Código de Processo Civil, cursos sobre o novo Código de Processo Civil.
O professor Edward Carlyle, que na minha modesta opinião é o melhor professor do Brasil de processo civil, o professor Edward está viajando em férias, na volta, no retorno, ele vai gravar um curso completo de processo civil já com base no novo CPC. Mas você não precisa esperar, não. Os cursos do segundo semestre do ano passado já foram todos ministrados com base também no novo CPC. Então você vai fazer a comparação entre o CPC, que atualmente ainda está em vigor, de 73, e o novo CPC. A segunda etapa do curso de processo civil. O curso de processo de execução que o professor Edward gravou em novembro, dezembro do ano passado, portanto, a questão de 1 ou 2 meses, também está atualizado pelo novo Código de Processo Civil, tá? E o curso que eu gravei de processo judicial tributário no segundo semestre, também atualizado pelo novo Código de Processo Civil. Então não há desculpa para não assistir aula, não estudar desde logo. Mas, tirando qualquer dúvida, o professor Edward vai regravar o curso completo de processo civil a partir de março, naturalmente com base no novo Código de Processo Civil. Imperdível. Mauro, o pessoal estava falando que deveria ter aula ao vivo todos os dias. Eu gostei dessa A gente tá caminhando para isso, né? Só queria deixar aqui no ar, de repente, quem sabe. Acho que vocês deveriam escrever aí no chat, tá? Eu vejo que vocês... Eu estou acostumado com os alunos de 17 a 19 anos para o Enem, tá, pessoal? Então, por favor, não me xinguem se eu tratar vocês de forma infantilizada. Mas eles agem muito na base do, por favor, faz isso que vai ser legal. E eu tenho certeza que o Luiz, o Mauro, eles também vão ser sensíveis a esse tipo de apelo. Adoro. Né? No sentido, aliás, a gente Minha vida é isso. Uma aula ao vivo para semana que vem também. Pô, Mauro, a gente ainda não programou, mas acho que não custa nada. Pré-carnaval. Eu estou com um professor querendo dar, o professor Samuel está querendo dar aula sobre exercícios de direito do consumidor. É um tema que tem sido muito pedido em prova e é um tema bastante dinâmico, exercícios de direito do consumidor. Vamos marcar essa próxima aula aí, já está pré-agendado com o professor. Conseguimos mais uma aula ao vivo, e se depender de mim, galera, vamos ter muitas aulas ao vivo. Eu já vi que o pessoal gosta bastante, acho que a aula foi, pelos comentários ali, Luiz, espetacular. Pessoal, muito obrigado, parabéns, professor excelente, melhor do todos, Brasil e afins. Que beleza. Espero que vocês tenham gostado. Posso só uma última pergunta aqui, ó? Tem preparatório da OAB, primeira e segunda fase? Ainda não tem primeira, mas segunda fase a gente está com uma série nova chamada Praxis Master, que a gente está ensinando a fazer as principais peças. Essa série já está no ar, chamada Praxis Master, ela é restrita para os assinantes. E você já tem lá como embargar uma execução fiscal, como apresentar uma exceção de pré-executividade, como impetrar um habeas corpus, e já estamos finalizando, essa semana vão entrar no ar, como impetrar um mandado de segurança, como interpor um agravo de instrumento. Então essa série Praxis Master é totalmente voltada para a parte prática, para ensinar vocês a teoria por trás dessas peças processuais e principalmente a forma dessas peças. E a gente espera ao longo do ano botar essa série aí, completando ela com todas as matérias de todos os ramos jurídicos. Com certeza a segunda etapa da OAB vai ajudar muito. E quanto é que está a promoção? Master Promo, não está aqui, está aqui, embaixo, está andando aqui embaixo. Master Promo, você paga 6 meses e ganha 12. Basicamente, em vez de assinar por 139 e pagar 139 todo mês, você paga antecipadamente 6 meses e fica um ano inteiro estudando com a gente. Imperdível. Imperdível. Beijo, gente, obrigado aí pela companhia, hein? Tchau. Adorei revê-los. Tchau.